guys! Eu me chamo Erika Rodrigues e vou ser sua teacher de inglês nesta aula do 8º ano. Então venham todos comigo e sejam muito bem-vindos. Como está aí na tela de vocês, o conteúdo da nossa aula de hoje será sobre poemas, contos e resenhas. Então nós vamos apreciar textos narrativos como contos, romances, entre outras versões, original ou simplificada, como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em língua inglesa, reconhecendo os elementos de sua composição. E vamos revisar também o Simple Present e o Present Continuous. Então, vem comigo para esta aula de hoje. E nessa aula de hoje, nós vamos começar com um poema, A Pizza the Size of the Sun, by Jack Prelutsky. Então, I make a pizza the size of the sun, a pizza that surely the weight more than a ton, a pizza too massive to pick up and toss, a pizza resplendent with oceans of sauce. I'm topping my pizza with mountains of cheese, with acres of peppers, pimentos, and peas, with mushrooms, tomatoes, and sausage galore, with every last olive they had at the store. My pizza is truly to be of a kind. My pizza will leave other pizza behind. My pizza will be a delectable to treat. The all who love pizzas are welcome to eat. The oven is hot, I believe you take a year and a half my pizza to bake. I hardly can wait till my pizza is done. My wonderful pizza the size of the sun. Então esse poema ele fala sobre a grandiosidade de construir uma pizza do tamanho do sol. Então nós podemos observar as rimas, que é uma das características do poema. Então se faz presente nesse pequeno poema de Jack a questão das rimas. Então eu tenho um sun, eu tenho um atum, eu tenho um toss, eu tenho um sauce, eu tenho um cheese, eu tenho um peas. Então as rimas elas sim coincidem uma com as outras. Então, sobre o poema, então quem é Jack Prelutsky? É um dos poetas infantis americanos contemporâneos, tá certo? Um dos mais conhecidos. Então, A Pizza the Size of the Sun vem de um livro de poesia que ele publicou em 1996. Então, o poema é exatamente o que ele sugere. Ele está fazendo uma pizza enorme. Ele quer fazer uma pizza com uma montanha de queijos que ela seja do tamanho do sol. Que é quando ele faz My Wonderful Pizza, que é a pizza dele, ela é maravilhosa. Então, vou deixar para vocês uma dica que é o Poem Hunter, que é para vocês já irem se acostumando a ouvir. Porém, no Poem Hunter é uma gravação, a gravação de um computador, mas é bom para vocês irem já treinando a pronúncia de algumas palavras, mas ele não lhe dará a entonação correta, que é uma das características também sobre o poema, é a questão da rima, a questão da entonação. Por que os estudantes devem estudar poesia em inglês? Porque a poesia ela nos ajuda a melhorar a nossa habilidade de falar, ler, escrever e ouvir de muitas maneiras diferentes. Então, para começar, a poesia pode ensinar toneladas de palavras novas, então enriquecer o nosso vocabulário. Então, você encontrará muitas palavras novas, mas como também a questão das rimas. Os poemas, eles rimam e isso ajuda a melhorar a nossa entonação. E também pode melhorar o potencial de você memorizar as palavras, de você ir memorizando essas palavras. Então, vá dando um passo de cada vez. Tente memorizar um poema. Comece por poemas pequenos para que você possa ler isso. Estimule um tempo para você ir treinando essa habilidade. Você pode pesquisar na internet. Então, existem vários sites que podem te ajudar com isso, como também o próprio YouTube. Então, aí na tela para vocês eu vou deixar
inspirado no nosso poema sobre a pizza, um vocabulário que fala sobre food, sobre comida. E é com um DJ muito famoso e conhecido nosso, que é o David Guetta. Ele criou uma música que é chamada de Atomic Food. Vou deixar ela aí para vocês melhorarem o vocabulário de vocês. É só sobre comidas. Como vocês puderam notar na música de David Guetta, Atomic Food, ele trouxe para vocês um vasto vocabulário sobre comidas. Eu vou deixar também aí para vocês como desafio na próxima tela. Nessa tela aí eu estou deixando um desafio para vocês. São trechos de algumas obras. Então eu tenho Nicholas Sparks, Jane Austen e William Shakespeare para vocês tentarem treinar, prestarem bastante atenção na questão da entonação, da rima, tá certo? Então tá aí lançado o desafio para vocês. Agora nós vamos falar sobre os tales, que são os contos. O que é o conto? O conto, ele é um gênero literário, um dos mais comuns em nossa tradição, tá certo? Então, grandes autores como William Shakespeare, Jane Austen, Edgar Allan Poe são reconhecidos e são excelentes contistas em virtude da importância desses gêneros, tá certo? Então, o conto, ele pode ser também caracterizado como conto de fadas, como conto fantástico, como aqueles contos maravilhosos que os irmãos Grimm, eles faziam muito. Então, qual é a estrutura de um conto? O conto, ele é uma narrativa curta, ou seja, ele é uma história curta. Tá certo? Que envolve apenas um conflito. Eu só vou ter uma situação a ser tratada nele. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão num conto ou em uma narrativa maior é chamada de clímax. Então, vamos à estrutura de um conto. Então, um conto ele tem poucos personagens. O espaço e o cenário desse conto ele também é limitado. Ele ocorre, na maioria dos casos, ele ocorre num espaço só. E ele tem um tempo bastante reduzido. Por conta disso, os contos eles são uma maneira muito fácil de você contar histórias e aprender também um outro idioma. Então, os contos, eles, por serem narrativas curtas, eles te propiciam um entendimento mais rápido de uma história. Tá aí na tela para vocês a estrutura desse gênero literário. Então, o conto é estruturado como uma narrativa curta, como eu já falei, que envolve o conflito. Então, nessa perspectiva, o momento de maior tensão, como foi falado, é justamente o clímax e ele aborda poucos personagens, espaço e cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Trouxe para vocês também um tale, um conto, que é The River and the Mountain. Então vejam o conto e me digam o que é que vocês acham depois. Como vocês viram no vídeo, o conto ele cumpre todas aquelas características. Ali nós só temos dois personagens, que é a figura do rio e a figura da montanha. O espaço é reduzido e o conflito também. Então eu vou deixar aí na tela para vocês uma coleção de alguns contos que vocês podem aprender inglês. São histórias curtas e para iniciante ou a nível intermediário. Então, vocês podem se deleitar nessa leitura. Eles estão disponíveis em plataformas digitais também. Então, eles podem ser lidos ou também ouvidos. Vocês podem colocar audiodescrição. São contos maravilhosos e eu creio que vocês vão gostar. E agora na tela para vocês mais um gênero literário. Review é a famosa resenha. Mas em primeiro lugar, o que é a resenha? A resenha é caracterizada por transmitir a opinião de uma pessoa sobre um determinado conteúdo. Pode ser um livro, um filme, um texto, desde que o escritor faça a abordagem analítica sobre os seus formatos, ou seja, desde que o seu autor ele analise aquele conteúdo. Então, geralmente na resenha são apresentados pontos de vista sobre o conteúdo, determinando sua obra, sua estética. No caso dos filmes, sobre a intenção do trabalho. O contexto de sua produção, entre outros aspectos, variam e vão depender do objeto que eu estou avaliando. Então, antes de apresentar a vocês tipos de resenha, é preciso que vocês saibam as características mais comuns dessa tipologia textual. Então, são elas a objetividade, a imparcialidade, a impessoalidade e a cientificidade.
Então, eu vou ter que ser objetivo, imparcial, impessoal e científico. A resenha tem essa característica, porque a resenha que foi feita, ela pode influenciar na opinião e na atitude de outras pessoas. Então, vou falar para vocês rapidinho sobre alguns tipos de resenha. Eu tenho uma resenha acadêmica e crítica. Eu tenho a identificação de uma obra, quando eu vou analisar um livro. Eu tenho a apresentação de uma obra, que é quando eu vou escrever na capa desse livro, quando eu vou fazer essa apresentação. Eu também vou descrever um livro ou um artigo que está sendo resenhado e eu vou apresentar argumentos a partir do meu posicionamento crítico sobre o texto, tá certo? Identificando o autor e da obra resenhada. Tá aí na tela para vocês, Film Review Example. Um exemplo de resenha, The Invisible Man, é sobre aquele filme O Homem Invisível, tá certo? Então vamos a ela. Written and directed by Leigh Whannell, Saul Indicious and produced by Horror Mogul, Jason Blum, The Invisible Man hasn't taken much from G.A. Wells. Science fiction, clefts accept the title and the title characters. Surname Griffin. Burial could well be as Carrie in the novel, if not scarier. Elizabeth Moss stars as Cecilia Cash, a woman who walks. Word on her abusive boyfriend. One Adrian Griff, Oliver Jackson Cohen. One for him to kill himself shortly afterward. Orders he. Cecilia is sure that her ex, a scientific genius, has discovered the secret of invisibility and is using it to torture her. Now she just has to get everyone else to believe her. Então tá aí a resenha do filme Um Homem Invisível. Então muitas pessoas, elas costumam, antes de ler um livro, ver um filme ou até mesmo ir a um restaurante, ver o que especialistas falam sobre ele. Então as resenhas, elas têm a função tanto no meio acadêmico, que é o meio científico, quanto na sociedade, como em nossas vidas. Então, quantas vezes a gente não pergunta, tu viu aquele filme, você gostou? Então a gente pede uma opinião de uma outra pessoa. Então o autor de uma resenha, ele expressa, só que de forma imparcial, a análise daquela obra. Aí na tela tá mostrando para vocês um relógio e várias atividades que eu posso fazer ao longo do meu dia. Então, qual dessas atividades vocês estão fazendo mais, estão praticando mais? Então, qual dessas atividades que você vê na imagem abaixo, quais delas fazem parte de sua rotina, quais não? Em que momento do dia você as faz? Então, o Simple Present, ele é justamente o tempo verbal que fala do nosso cotidiano. Então, take a shower, brush my teeth, watch TV, have a breakfast, study. Então, são as ações que nós costumamos fazer. Então, o Simple Present, ele é um tempo verbal que ele vem carregado de alguns advérbios que demandam essa frequência. Esses advérbios são chamados de advérbios de frequência ou frequency of adverbs. Então, são eles always, never, often, sometimes, usually e rarely. Então, numa escala de 0 a 100%, você pode classificar as atividades que você faz com frequência usando esses advérbios. Então, never quer dizer nunca, é uma coisa que eu nunca faço. Rarely, raramente, é uma coisa que eu faço raramente, com pouquíssima frequência. Sometimes, às vezes. Então, às vezes eu pratico aquela ação. Usually, usualmente. Often, frequentemente. E always é uma coisa que eu faço sempre. Example, I never run in the park. Eu nunca corro no parque. Então, é uma coisa que eu não faço, que não faz parte da minha rotina. Mas, I always watch TV. Eu sempre assisto TV, eu sempre vejo TV. I always reading a book. Eu sempre leio um livro. I sometimes go to the beach. Às vezes eu vou à praia.
Então, esses advérbios de frequência, eles estão atrelados, nesse caso aí ao simple present, que eles estão dizendo a intensidade com as quais vocês praticam algumas atividades em sua rotina. E agora nós vamos ao present continuous. O present continuous é aquele tempo que usamos na seguinte situação, no exato momento da fala. I am recording a video for students. Eu estou gravando um vídeo para os estudantes. Então, esse tempo verbal, ele relata a ação no exato momento em que ela está acontecendo. Então, a gente usa o present continuous ou o present continuous para falar de atividades que estão acontecendo agora, no momento da fala. Então, quais são as regras de uso do present continuous? Então, eu vou ter um sujeito, lembrando que esse sujeito pode ser o nome de uma pessoa, um lugar, um objeto, um subjective pronouns, um pronome sujeito, o verbo to be no presente. Quais são as formas do verbo to be no presente? Am, is e are. Lembrando que am eu uso só com I, com eu. Is eu uso com he, she, it, singular, enquanto are eu uso com we, you e they, plural, ok? Mas o verbo principal, ou seja, o verbo de ação com ing no gerúndio, com ing no final. Lembrando que o gerúndio em português é o famoso NDO, então é passando, comprando, amando, fazendo. Já em inglês, o que caracteriza esse NDO é o ing no final do verbo. Lembrando para vocês que existem regrinhas de formações do gerúndio, do uso do ing, tá certo? Então vocês procurem recordar essas regrinhas de uso. Então, continuando aqui com o present continuous, como vocês podem ver aí na tela, nós vamos falar de algumas formas. Affirmative, negative and interrogative forms, tá ok? Então, coloquei para vocês aí alguns exemplos que expressam essas ações que estão acontecendo. Então, I'm reading a book now. Eu estou lendo o livro agora. You are eating a sandwich at the moment. Você está comendo um sanduíche neste momento. She is speaking to the teacher right now. Ela está falando para a professora agora. Agora nós vamos para a negative form. Lembrando para vocês que para a gente negar uma frase em algum tempo, qualquer tempo verbal em inglês, a gente vai usar a partícula de negação que é o not. Não é o no, tá, gente? É o not. O no a gente só usa quando em short answers ou quando a gente simplesmente quer dizer que não em alguma coisa. Então, ó, I am not talking on the phone right now. Eu não estou falando no telefone agora. He isn't doing the test now. Ele não está fazendo o teste agora. They aren't helping their mother at the moment. Ele não está ajudando a mãe dele neste momento. E na forma interrogativa, lembra da inversão sintática. Nesse caso aí, o que é auxiliar vai para o início da frase, lembrando para vocês que o verbo auxiliar é o verbo to be. O verbo to be no present continuous, ele funciona como verbo auxiliar e em frases interrogativas ele fica no começo, ele fica no início, ele troca de lugar com o sujeito da frase. Então, ó, am I speaking to Mr. John? Sou eu que estou falando com Mr. John. Is it cooking for a long time? Está cozinhando por um longo tempo. Are we going to movies now? Lembrando que movies, nós estamos indo ver um filme ou para o cinema agora. Lembrando que movies pode tanto ser um filme como também em algumas situações pode designar que você está indo ao cinema, tá ok? E deixando para vocês um challenge como desafio. Então, simple present or present continuous. Então, vocês vocês vão escrever. Escreva 2 listas. Vocês vão pegar um papel, fazer 2 listas com frases completas sobre as atividades que você imagina. Então, que atividades são essas? Você imagina que um colega de sala costuma fazer em sua rotina. Então, aquele seu colega mais chegado, o que ele costuma fazer na rotina dele, o que ele costuma fazer no dia a dia. Que tempo verbal a gente usa quando a gente fala de rotina? Segunda parte. Que você imagina que as pessoas
que estão da sua escola estão fazendo agora. Então, o que as pessoas que da sua escola estão fazendo agora? Pode ser da sua casa, da sua rua. A gente sabe que existem pessoas que estão num momento de isolamento social, mas o que você imagina que seus colegas podem estar fazendo agora? Então, my best friend is reading a book. My friend is listen to music. Então, meu amigo está lendo livro. Ele está ouvindo música. Então, na primeira coluna, vocês vão usar o simple present. Então, algo que seu amigo, seu colega, ele faz no seu dia a dia. Enquanto na segunda coluna, vocês vão usar o present continuous, que são as ações que você imagina que ele está fazendo agora. Então, let's practice. Let's music. Vamos de música. Aí na tela para vocês tem uma música de Jason Mraz, Look. Eu quero que vocês observem ela e depois tentem identificar a qual tempo verbal elas se referem. Tá aí a letra da música para vocês aí na tela. Então, qual é o meu desafio para vocês? Eu quero que vocês tentem identificar frases tanto no simple present como no present continuous na letra da música. Espero que vocês consigam. E uma dica que eu deixo: sempre usem letras de músicas, vejam séries em inglês com legenda para vocês verem como vai melhorar a capacidade de listen and speak de vocês. Thank you. See you. Bye bye.